Se você morresse hoje, teria certeza que pertence à promessa ou apenas à multidão? Herdeiros do reino, a paz do Senhor. Nesta manhã, nós estaremos dando continuidade à leitura diária, à reflexão diária, texto bíblico sugerido da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã, nós estaremos lendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 38 e 39, qual o texto nos diz da seguinte forma: Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Texto da palavra do Senhor nosso Deus, o qual nosso irmão Lucas, ele escreve sobre o discurso de Pedro no dia do Pentecostes. Então, nós vimos aqui que a promessa do batismo no Espírito é para todos os que creem. Não existe uma classe específica para receber o revestimento de poder, mas é para aqueles que de fato, não é, o recebe, o ouve, arrepende-se. E o texto em que lemos, Pedro, então, qual é a exortação de Pedro no versículo de número 38? A orientação de Pedro é: arrependa-se. Então, o primeiro passo em que deve ser tomado por quem anseia e deseja ser revestido do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é necessário arrepender-se. Esta foi a orientação do apóstolo Pedro. Pedro, então, ele exorta seus ouvintes ao arrependimento, não é? Ao batismo nas águas, e lhe assegura: recebeis o dom do Espírito Santo. Comentário aqui do pastor Douglas Batista sobre o versículo 38. Primeiro, então, é necessário arrepender-se. A exortação aqui do nosso irmão apóstolo Pedro: arrependa-se. Essa expressão de Pedro vem ao encontro da mensagem de João Batista. Quando João Batista pregando o evangelho, a mensagem dele é: arrependa-se e serão perdoados os vossos pecados. A mesma forma, além de ter os pecados perdoados, ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus também usou esta expressão quando Jesus dizia: arrependei-vos, o reino de Deus está entre vós. Então, a expressão de Pedro aqui faz com que nós lembremos desta expressão usada por João Batista, também usada por Jesus, e agora Pedro dá continuidade aqui ao que aprendera. O segredo, então, aqui do revestimento está em arrepender-se. No Pentecostes, então, após a exposição cristocêntrica desta mensagem de Pedro, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, então, confronta a consciência da multidão com uma ordem direta. E a ordem, nós já estamos falando aqui, é o arrependimento. E nós observamos que nesta mensagem, neste confronto de Pedro aos seus ouvintes, aqui não há um apelo emocional e muito menos um apelo superficial. Há uma chamada aqui à sobrevivência espiritual. O nosso cérebro, quando ele ouve uma expressão, uma palavra dessa, então logo é estimulado 3 estímulos no nosso cérebro. Qual é? O perigo e também o pertencimento, assim como a preservação da vida. Então, veja, quando os ouvintes de Pedro ouviram a mensagem, eles perguntam para os apóstolos. Aí onde que Pedro traz a resposta.
No versículo 37, o texto diz: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Esta foi a pergunta que fizeram aos apóstolos. Então Pedro lhe traz esta informação. O que vocês devem fazer? Arrepender-se. Então, é isto aqui que abre esse gatilho no nosso cérebro ao ouvir uma expressão, ao ouvir esta palavra. Foi o que aconteceu aos nossos irmãos ouvintes que se converteram ao ouvirem esta mensagem de Pedro. Não é? Então, existia um perigo real. Se existia um perigo real, de fato existia também uma culpa e um juízo. E o texto que antecede declara que eles crucificaram o Messias. Ora, Pedro já havia dito antes dessas respostas aqui, Pedro diz: vocês crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado por vocês são os responsáveis. E aí então surge este arrependimento. O arrependimento surge como resposta à percepção de risco. Eles tinham este medo. Sem arrependimento, há condenação. E nós observamos exatamente no versículo 36, sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Então, Pedro traz aqui esse relato em que eles foram os responsáveis por crucificar o Jesus. Né? No capítulo de número 6 ainda, no capítulo número 6 e o 23 de Romanos, então era a sentença para os pecadores sem arrependimento. Por isso que Pedro chamou arrependimento, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa aqui era a recompensa de quem se arrependesse. Também a preservação, havia aqui para a questão da preservação da vida. Então, havia o perdão dos pecados. Para a remissão dos pecados, então, a palavra grega para arrependimento, para perdão dos pecados, então era aphesis, comunica o quê? Cancelamento de dívida. A dívida for paga. Há esse instinto humano, ele clama por absolvição. E o Evangelho, ele oferece aquilo que nenhum sistema religioso oferece, não é? Ou pode produzir. Então, o Evangelho, ele produz o quê? Perdão objetivo, fundamentado, então, na obra substitutiva de Jesus. Quando Isaías 53:5 fala sobre o sacrifício do Cordeiro, né? Jesus, quando viera o Messias, ele viera exatamente para resgatar, e ele fora levado como matador, é o que o texto diz, 53:5. Ele diz o seguinte: mas de fato ele, transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressores, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Então, aqui está de como acontece se a pessoa não, de fato, aceitar o Evangelho, não aceitar o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado. E o apóstolo Paulo, ainda escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo de número 5, versículos 21, o texto nos diz o seguinte: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, para que houvesse este derramamento do Espírito Santo, investimento de poder, há necessidade sim de arrependimento. Por isso que o chamamento é arrepender-se. Então, o segundo gatilho aqui, o terceiro gatilho, perdão, primeiro gatilho então é o perigo real que acontecia ali, estava no cérebro humano ao ouvir a palavra de arrependimento. A preservação da vida aqui tinha que exatamente arrepender-se, Jesus já pagou esse preço. E o terceiro gatilho é pertencimento, que é uma promessa de identidade. E se arrependesse, se a pessoa que ouviu a mensagem se arrependesse, a recompensa é: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos,
e a todos os que estão longe. É o texto em que lemos Atos 2, 38 e 39. E o texto, de fato, ele revela a inclusão pactual. A promessa abrange, ou melhor, a promessa abraâmica está lá em Gênesis 12 e 3. Ecoa aqui, o Espírito não é apenas experiência, é selo de pertence, ou seja, pertence a quem de fato se arrepender, ouvir a mensagem do Evangelho, arrepender-se e aceitá-lo. Então há uma vida diferenciada agora porque pertence ao Cristo. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 1, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então há uma promessa que está disponível para todos aqueles que de fato aceitarem esta palavra e essa palavra de encorajamento e esse convite ao arrependimento. Então, o Evangelho oferece adoção divina. Se alguém quer ser revestido do poder, ser cheio do Espírito Santo, primeiro deve arrepender-se, abandonar os seus pecados, vir para Jesus, e aí Jesus vai derramando, enchendo do seu Espírito, e o nome de Deus é glorificado para a glória do eterno nome de Jesus. Então, o Pentecostes ele não foi apenas manifestação de poder, foi a inauguração de uma nova humanidade regenerada pelo Espírito Santo. E esta promessa ela continua ativa. A esta resposta ainda é urgente. As pessoas, os seres humanos, precisam arrepender-se para serem revestidos do poder de Deus, revestidos do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã de quarta-feira, que o Espírito Santo de Deus continue derramando sobre as nossas vidas e que nós sejamos alcançados e abraçados pelos dons do Espírito na manhã deste dia. Eu quero orar com você e por você, mas também peço que compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvi-la neste dia, para que o nome de Deus seja glorificado, adorado e exaltado nas nossas vidas. Querido Jesus, eu quero agradecer a Ti nesta manhã de quarta-feira, pois o Senhor nos concedeu a oportunidade, meu Senhor Jesus, de ouvir esta palavra e saber que é necessário nos arrependermos para sermos alcançados por Ti, para sermos abençoados pelos dons do Espírito, sermos revestidos do Espírito Santo. Portanto, meu Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, neste dia, que o Senhor nos enche da Tua graça, do Teu Santo Espírito. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre.